paz dos meus irmãos, minhas irmãs. Você está ligado agora no EBD Podcast, na lição do Juvenis, hoje com a lição de número 7, com o nosso título, A Santificação Necessária. Nosso texto áureo, nosso texto base está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estou aqui com a professora, teóloga, professora Essa Milka é a verdade. Saldanha. Pai, Senhor Milka, dê o seu cumprimento inicial. A paz do Senhor, Reinaldinho. A paz do Senhor, professor, papai, mamãe, aluno nos assiste. É um prazer receber vocês nesse episódio junto com a gente, tá certo? Espero que seja edificando. Não sou teóloga, tá? Não. Mas estamos aqui para ajudar vocês nesse trilhar do ensinar a palavra do Senhor nas suas igrejas. Que sejam bênçãos, que vocês sejam edificados e que seus alunos sejam edificados também, o que é muito importante. Amém, glória a Deus. Hoje essa lição é muito importante, porque faz parte faz parte do tripé da salvação, a justificação, a regeneração e a santificação, né? E a gente vê a necessidade de se tornar santo. Tem algumas religiões ao redor do mundo que elas exigem de você coisas, né, rituais, sacrifícios, para que você se torne santo, para que você se torne amigo da divindade. Mas aqui é diferente. No cristianismo, de certa forma, a gente só consegue ser santo porque antes fomos justificados, salvos pela graça de Deus, uma graça que é derramada sobre nossas vidas. E isso, num primeiro ponto, já distingue de forma muito interessante o cristianismo das outras religiões. E, de forma mais específica também, a gente pode falar que a santificação do cristão evangélico, do cristão reformado, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais especial também, porque é uma santificação que ela vem através de um processo que somente Deus pode dar, né? Você tem em algumas vertentes do cristianismo falam, por exemplo, que essa santificação ela vem também de algumas formas de rituais que você vai fazer dentro de um contexto de culto ou de alguma coisa que você pode se aproximar de Deus. Ora, a questão não é essa. A questão é que, de fato mesmo, a santificação ela é diferente da regeneração e da justificação, porque ela não vem diretamente de Deus, mas ela começa no coração do homem. Você pode falar de santificação progressiva e a santificação posicional. A posicional, ela sim, ela acontece quando você aceita Jesus, confessa os seus pecados, se arrepende da sua vida pregressa e aceita Jesus como fonte, como salvação para os meus pecados, para as minhas estranhezas, as minhas malignidades, não é? Então, dessa forma, a santificação progressiva, em especial, ela é a manifestação de quem realmente vive uma vida diferente, né? C.S. Lewis ele vai dizer que a santificação é fácil ser a santidade, ela é fácil ser fingida, mas é difícil ser alcançada, não é? O apóstolo Tiago, acho que foi na lição de número 5 dessa revista, a gente vai falar sobre fé e obras. Não adianta você só ter fé. Ter fé é muito importante, mas a fé ela precisa ser vivificada, testificada, como o apóstolo Tiago fala do pai da fé, amigo de Deus, Abraão. A fé ela é aperfeiçoada através das obras. Então a gente começa é como se fosse uma continuação daquela lição de número 5, né? Porque agora a gente vai falar da santificação. E, irmã Milka, professora Milka, os cristãos a quem o apóstolo Pedro escreve essa carta não passavam por um momento muito tranquilo. Não mesmo, né? Apesar da gente ter uma certa discussão sobre
o período exato que a carta foi escrita, a gente sabe que foi o primeiro livro a ser incluído no cânon, não se houve tantas dúvidas e questionamentos quanto a carta de 1 Pedro ser uma carta devidamente inspirada. Não se sabe o período exato, mas se sabe que em algum momento a igreja a quem foi endereçada essa carta passou por uma grande perseguição lá com o imperador Nero. Né? E a gente vê que Nero ele foi o auge da perseguição aos cristãos do Império Romano. Né? Perseguições que já vinham acontecendo, mas que ele eleva a outro patamar. Infelizmente, nós tivemos perdas de nossos irmãos, tá? Que a gente não conheceu, mas são os nossos irmãos em Cristo Jesus, porque eles não negaram a sua fé. Então, eles passaram não por perseguições ideológicas, como nós vemos hoje, né? Nós passamos hoje aqui no Brasil uma perseguição muito mais ideológica do que física. Eles passaram por perseguição física, foram torturados, foram mortos. E as suas mortes foram feitas de entretenimento. Mas eles não negaram a Cristo. E Pedro, ele vai dizer na sua carta que, olha, meus irmãos, parafraseando, né, em outras palavras, que, olha, meus irmãos, vocês vão passar por perseguição, aflição, mas ainda assim vale a pena ver com Jesus. Sede santos. Sejam santos como ele foi santo, entendeu? Sejam crentes, porque você ser santo é você ser verdadeiramente crente, ser cristão. Como o Reinaldinho falou, nós temos esses 3 pilares: a justificação, a regeneração e a santificação. Elas acontecem em conjunto. Você recebe a Cristo, você é justificado, você é regenerado e você vive uma vida em santificação, de forma contínua. Você, a partir do momento que você aceita Cristo, você toma a decisão de viver uma vida diferente, né? Porque santo é separado. E aí, eu lembro que eu estudei em escola católica por 7 anos, né? Assim, eu passei minha adolescência inteira em escola católica. E de vez em quando alguém perguntava, mas santo, você não tem como ser santa. Santo é uma pessoa que já morreu, seria o mártir, né? Mas não é isso. Ser santo, a palavra santo, ela vai trazer essa ideia de separação. Nós somos separados do mundo. Nós não agimos como o mundo age. Nós não fazemos as mesmas coisas, nem convivemos nos mesmos ambientes. Aliás, não vivemos nos mesmos ambientes, nós convivemos, não vivemos nesses ambientes. E o nosso adolescente ele tem que ter consciência disso. Ele vai receber muitos convites a partir de agora, né? Adolescente, principalmente de 17 anos, terminando a escola, prestes a entrar na universidade, vai receber convites. Muitas ideologias que hoje cada vez mais são apresentadas mais cedo às pessoas. E ele tem que saber se posicionar e ele tem que ter firme quem ele é. E se ele é cristão, ele é separado. Não vai aceitar todo convite, não vai fazer todo tipo de coisa. E a gente vai, nessa lição, trabalhar isso com eles, querido professor. Então, frise bem a parte prática da santificação. Que a gente consiga falar para o nosso aluno, não só uma teoria, mas mostrar na prática como a gente deve ser santo. É verdade, professora Milka. E eu vejo que, de uma forma diferente, a perseguição que os primeiros cristãos eles sofreram, ela vem de várias formas, né? Violência, como você falou, né? A expropriação de bens, terras. Eles viviam perseguidos realmente. Era uma igreja também perseguida, de fato. Não é algo novo para a cristandade ser perseguido. Não é algo que deva nos surpreender de alguma forma, porque nós somos inimigos desse mundo. Até o nosso título de cristão não foi dado como um elogio, né? No início da igreja. Ele foi dado como uma forma de deboche, pequeno Cristo. Aqueles que tinham um Cristo que morreu, apesar de ter ressuscitado, né? Mas foi dado como forma de deboche. E uma coisa que eles também sofriam, que na realidade brasileira nós também sofremos de alguma forma, claro que muito menor, e às vezes até nem tão intencional assim, mas mais por repetição, as difamações. É uma perseguição na opinião pública, né? E isso tem assolado a igreja de uma forma que
muitos pastores e muitas congregações, às vezes, têm medo, por exemplo, de dizer uma coisa no púlpito, porque pode parecer pesado. Algumas igrejas até têm cedido a movimentos de movimentos sociais, dos mais diversos. Não estou falando aqui só dos mais conhecidos pela ala esquerdista, né? Mas de todas essas vertentes. Então, essa difamação que estamos sofrendo hoje, nos chamam de retrógrados, de quadrados, antiquados, de tudo, né? Dizem que nosso pensamento ele é velho, mas ele é velho não porque ele está desatualizado. Ele é velho porque ele até então foi, ele se mostra inabalável. A santidade do crente, o modo que a gente vive, o modo que a gente fala, o ato de não se contaminar, isso é muito importante. A questão da pureza sexual do jovem, tudo isso é a busca pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é? Quando ele fala assim, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, o escritor aos Hebreus ele está dizendo: se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. A gente tem que tentar buscar o máximo a paz com todos. Você tem um amigo que tem ódios, nutre os sentimentos de rancor contra o Evangelho, não aguenta ouvir falar de Jesus, não aguenta nem ver você, porque você, para ele, representa tudo aquilo que é repugnante. Esses dias eu vi alguns vídeos de pessoas de um dito cujo aí, dizendo que a causa da perseguição à comunidade homossexual é a igreja evangélica. Bom, se isso não é uma declaração de guerra, eu não sei o que é. É dizendo que a gente tem que entrar. Ele dizia que eles tinham que entrar dentro das igrejas e que atacar diretamente essa nossas igrejas. Então, essa perseguição ideológica, vamos dizer assim, esse policiamento ideológico, ele também não é de hoje. Tudo que nós vivemos, a Bíblia traz muitas respostas e traz respostas contumazes, contundentes, porque de alguma forma tudo que nós vivemos hoje já foi vivido. E a resposta ainda se encontra na Bíblia. A Bíblia diz que é para ter paz com todos, mas temos que buscar a santidade, porque sem ela, toda a minha vida, tudo que eu vivi, né, todos as riquezas que eu possuí, as amizades, a minha família, tudo isso não vai valer de nada se um dia eu não me encontrar com o meu Criador. Então, assim, eu tenho que ter a paz com todo mundo, e a gente vê isso lá em 1 Pedro, essa ideia da comunhão e santidade, a comunhão dos santos também, com uma santidade interrelacional, isso também é muito importante, até porque quem está triste, o outro consola. Então, mas em relação ao mundo, a gente tem que procurar ter paz com as pessoas. Tem, claro que tem. Você que é evangélico não vai ligar o Shirley Carvalhais às 5 da manhã, né? Porque eu vou evangelizar a tempo e fora de tempo. Pronto, aí agora eu vou, eu vou ligar a caixa de som. Não, você não vai fazer isso, porque você tem que ter a paz com todos. Mas a santidade, ela é crucial. Lá em segunda, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, eu tenho que ter paz com um, eu tenho que ter paz com paz entre aspas, né? Eu tenho que ter uma relação saudável com as pessoas que são do mundo, com essa sociedade que, infelizmente, ruma a um desfiladeiro moral profundo, mas eu tenho que, acima de tudo, ter temor ao Senhor, que também é o princípio da santidade, é o princípio da sabedoria. Então, esse temor ao Senhor, em relação à santidade, ele é fundamental. Eu preciso aperfeiçoar a minha santidade, ser todo dia um pouco mais santo, morrendo cada vez mais, morrendo os meus prazeres, as minhas vontades. E isso todo mundo sabe de cor é salteado.
Difícil é fazer. É fácil fingir a santidade. Certeza. A aparência é muito fácil, né? Porque você veste uma roupa padrão, você, em dados momentos sociais, você se veste, você se mostra de um jeito, você separa falas, usa elas nos pontos chaves e foi. Você mostra para o outro uma coisa que não necessariamente nós somos. A santidade, ele é um processo individual, né? Você não é santo pelo outro, você é santo, é um processo que o Espírito Santo faz em você. E você não vai fingir. Se você finge, você, você apenas se engana, porque a gente não pode enganar o Espírito Santo. E vai ter uma consequência. Quando nós estamos no processo de santificação, buscando verdadeiramente ao Senhor, o Espírito Santo em nós gera o fruto do Espírito, porque nós vamos estar andando no Espírito e não na carne. E esse fruto que é gerado em nós, ele transparece às pessoas. Mesmo que alguém finja, em um dado momento, aquilo não se sustenta. Mas aquele que verdadeiramente teme ao Senhor, busca Ele, anda nos seus caminhos, o Espírito Santo que habita nele, vai gerar nele o fruto do Espírito, que vai estar lá em Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, são os 9 pontos. E vai ser dado em nós. E isso, meus irmãos, vai nos ajudar, inclusive, a ter a paz com todos. Porque vai ser junto. Querendo ou não, não é fácil a gente seguir em paz com as pessoas. As pessoas são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes. E quando a gente parte para longe, crente e não crente, aí que complica. Mas nós devemos entender que isso vai se necessário através do amor e da santificação. Que esse processo de santificação nos fará mais parecido com Cristo, nos ajudará a amar como Ele amou, e a gente vai conseguir ter a paz com todos. E lembrando, a paz com todos não é concordar com todo mundo, tá certo? Você não vai ter a paz com todos concordando com todo mundo, não. Você pode, inclusive, ter muita divergência aí tentando concordar com todo mundo. Seguir a paz com todos é viver de forma saudável com as pessoas, como a Bíblia diz que tem que ser. É você não fazer o mal ao outro e você praticar o bem assim como você queria que praticassem a você. Né? O Sermão do Monte já nos ensina isso. Diferentemente do que o mundo prega e ensina, se eu não quero o mal, eu não faço o mal. Jesus diz diferente. O bem que eu quero para mim, este você vai fazer. Entendeu? Não é tão fácil. E só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Todo o processo da vida cristã só vai acontecer com o Espírito Santo. Então, o que a gente tem que mostrar para o nosso aluno é que se ele quer ser crente de verdade, quer ser cristão de verdade, ele aceitou a Cristo, agora o que ele tem que fazer é buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo e não negar a atuação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai começar a incomodar nos nossos pecados, aquele pecadinho de estimação. Tem uns pecados que a gente deixa mais fácil, tem aquele de estimação que quer ficar, e o Espírito Santo ele vai incomodar. E aí a gente tem que estar atento ao Espírito Santo, não rejeitá-lo e abrir mão desse pecado. E não é fácil. Né? Momentaneamente o pecado é bom. Se fosse assim, a gente não pecaria. Mas a consequência disso, ela é péssima. Enquanto nós decidimos abrir mão do pecado para ver a vida com Cristo, teremos como consequência a vida eterna com Ele na glória. Aqueles que decidirem aproveitar o pecado, a sua consequência no final será uma vida eterna de tormento. Né? Então, o que é melhor? Passar sua eternidade com Cristo ou você passar a sua eternidade em tormento? Se a gente for pensar, assim, 80 anos, 100 anos a média do ser humano, não se compara à eternidade. É bem menor. Então, o que compensa mais? Então, fica a nossa Isso. reflexão do que compensa para você, para o seu aluno. É como se a pessoa que foi justificada é como se a pessoa que está vivendo a santificação, ela tivesse acabado de sair de um tribunal, o tribunal de Deus. E ela foi julgada inocente, porque ela foi ali justificada pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, foi ali regenerada, então ela acaba de sair do tribunal. Então agora ela tem que viver como uma pessoa sem culpa, como uma pessoa justa de verdade. Não, eu declaro você justo e regenerado pelo sangue de Jesus. Vá,
e agora não peques mais. Viva a santificação, viva a obra livre da graça de Deus, né? Então, essa seria, eu acredito que essa é a ideia, né, amigo? Você saiu de um julgamento liberto, Isso. Sim. desculpado. Agora eu Isso. tenho que agir de igual forma. Seria como se um bandido, um malfeitor, miserável, um delinquente, que foi descondenado, agora tá muito em voga essa palavra para algumas pessoas, mas que foi absolvido, que foi justificado, sua culpa foi expurgada, sua mancha foi lavada diante da sociedade, mas ele voltasse agora a promover outras atividades delituosas. Então, não é esse o ponto. Uma vez salvos pela graça de Deus, uma vez agora regenerados pelo amor e pelo a morte de Cristo na cruz do Calvário, agora nós temos que praticar a santidade, buscá-la, porque nós temos que ser santo, como nosso Deus é santo. Aproveitando o ganchinho que o Reinaldo falou, né, que a gente, quando nós aceitamos a Cristo, nós saímos sem essa culpa, a gente vai viver em vigilância. Se a gente for pensar, a gente tinha um preço que a gente não poderia pagar, né? Que era o nosso pecado. A gente não tem como pagar o nosso pecado, tá, meus irmãos? E que a gente deixa isso claro para os alunos, nós não tínhamos condições para isso. E aí, Cristo, ele vai pagar essa conta. Ele pagou a conta. E agora a gente está livre. Se a gente não vigiar, a gente vai começar a dever, vamos dizer assim. Então, o processo de santificação ele vem acompanhado da vigilância. Eu estou falando isso porque vocês podem ver que na missão ele vai falar sobre os conselhos para uma vida santa. E a vigilância ela vai ser um ponto, né? Por isso que Pedro vai dizer, olha, sejam sóbrios, né? Vigiem, tenham cuidado, certo? Porque as tentações vão acontecer. A gente teve até um episódio sobre, a gente falou sobre tentações e sobre as provações. As tentações vão acontecer. Nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos. Então sejam sóbrios, vigiem, não queiram voltar para o estado que vocês estavam antes. Vamos dizer assim, é uma oportunidade única que a gente conseguiu. O próprio Deus entregar a sua vida lá na cruz. E estamos livres. Não que a gente não queira voltar para esse caminho, né? A gente tem que estar sóbrio. Não adianta apenas estar na igreja, frequentar o culto, ir para a EBD. Não é só isso. É a vigilância, é a oração, é buscar a palavra do Senhor e tomar as decisões corretas. Ele também falou sobre o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Se nós tememos ao Senhor, nós vamos ter essa sabedoria e nós vamos decidir bem. A nossa vida ela é de escolha, nós temos caminhos a trilhar. E o que é que nós estamos decidindo, o que é que nosso aluno está decidindo e a partir do que ele está decidindo. Né? Que quando a gente fala de santificação, a gente possa levar também um pouco mais das escolhas nessa fase que eles estão prestes para a universidade e a começar a escolher mais em relação à sua vida e mais autonomia, que eles consigam entender que a Bíblia é o norte para as suas escolhas e que vai influenciar a sua vida física, vamos dizer assim, mas sua vida espiritual, que na verdade é uma só, é um tudo, né? A gente divide de uma forma didática, mas na prática não existe vida secular, vida profissional, vida em casa, vida espiritual. Nós somos um todo, é tudo isso. E um influencia o outro. Tá? Então, que a gente seja vigilantes, sóbrios e usando a palavra do Senhor para fazer boas escolhas em todas as áreas da nossa vida, para que a gente não venha pecar e voltar para aquele estado inicial, tá? Perfeito. O apóstolo Pedro, ele vai citar uma passagem que nós vamos encontrar lá em Levítico, capítulo 11, versículo 44, que vai dizer assim: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros, como qualquer animal que se move rente ao chão. E aí eu li esse versículo e eu fiquei, rapaz, o que é que isso quer dizer? O que é que isso está querendo falar para a gente? E eu lembrei, Milka, de uma conversa que eu tive com uma colega de trabalho. Quem estava conversando sobre a moralidade.
Ela estava dizendo que já não sentia mais prazeres em algumas coisas do mundo, como, por exemplo, uma festa, as bebidas. Eu não consigo sentir mais prazer nisso, Ricardo, sobre nesses manjares que o mundo tem para oferecer. Ela simplesmente perdeu a graça, perdeu esse sabor profano, né? Que o mundo oferece. E aí eu falei, olha, é porque você tem algo em você que lhe diz que isso está errado. Algo em você que não permite que você sinta prazer nessas coisas, porque, embora naturalmente seja bom para o corpo e para essa sensação de dormência espiritual, né, que é você curtir o seu hedonismo para esquecer que existe uma realidade espiritual que é decadente. Mas às vezes a nossa alma clama tanto por essas coisas que isso é refletido na vida real, na vida externa. A decadência espiritual do pagão, do que vive distante de Deus, do que vive longe do caminho da verdade, ele sente uma decadência espiritual que eu na hora chamei de moral, mas é espiritual. Porque a santidade, meus irmãos, é um caminho antinatural. A santidade vai contra a maioria dos nossos prazeres. O homem tem desejo, o homem e a mulher tem desejos incontroláveis de ser o que quiser e transformar a realidade de seus desejos, de suas loucuras, de suas coisas. Mas o nosso Deus, ele alerta duas vezes no Velho e Novo Testamento. Sejam santos, andem na contramão, sejam antinaturais, porque eu sou santo. E isso é repetido várias vezes. É um adjetivo que é muito usado para representar a divindade de Deus. Por exemplo, em Apocalipse, os a, 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 Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 8, fala que ele é santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Então, a qualidade de Deus, da santidade dele é algo incrível, esplêndido. Veja, Êxodo capítulo 15, versículo 11, vai dizer quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade. É uma santidade que, quando você sente, é algo majestoso, é algo diferente. Por isso que o crente, em santidade, a gente alcança com o tempo, né? É com realmente o passar do tempo. E é um tempo, e não é só você ficar existindo e você vai sendo cada vez mais santo, mas não é algo holístico, não é algo que vem de você. Se você vai ficar só esperando a santidade vir, você vai ser santo nunca. Se você quiser fazer algum ritual, algum mantra, ficar repetindo isso vai fazer você mais santo. Meditação não faz você mais santo, porque o que tem em você nunca vai tornar você mais santo. Porque você é sujo, você é imundo. Eu sou imundo. Eu achei muito legal esse texto conectado com Deus aqui no começo, porque ele fala o seguinte: a busca pela santificação é a marca que nos diferencia. Várias vezes deixamos de participar de ambientes festivos e lugares comuns aos descrentes. Contudo, agimos assim não por sermos superiores, mas porque vemos a nossa pecaminosidade. Isso aqui é impressionante, porque eu estou dizendo, não, eu vivo dessa forma, eu sou crente, não porque eu sou bom. Eu sou crente e busco a santificação porque eu sou terrível. Porque eu sou um Isso. pecador incorrigível por qualquer outra coisa a não ser a graça de Deus. Né? Então, essas obras que pela graça nós praticamos foram determinadas por Cristo, por Deus, para o louvor dele, para a glória dele, para a minha purificação. Né? E eu sou livre agora, porque agora eu não ando mais como eu queria, mas agora eu ando pela graça e pela palavra de Deus, em obediência à verdade de Deus. Exatamente. Acho que eu falei muito aqui, mas desculpa aí. Mas faz parte, é uma bênção. É bom escutar uma mensagem assim, né, meus irmãos? E
ser livre. Talvez o teu adolescente possa perguntar: mas por que eu sou livre se eu preciso abrir mão de tanta coisa? Eu já escutei muitos fazendo essa pergunta. Mas por quê? Que liberdade é essa que me faz abrir mão? Se a gente for ver, quem não está em Cristo, ele não consegue abrir mão. Ele só vai conseguir fazer estar no pecado. Porque a gente só consegue, meus irmãos, não cometer um pecado, resistir à tentação, porque temos a Cristo. Mas quem não tem a Cristo, ele não consegue. Porque não é a atitude humana. Como ele falou, a gente vai na contramão. Quem está em Cristo, ele vai sempre agir contrário à sua natureza carnal, humana. Diferente de quem está no mundo que não consegue agir assim. Porque nós somos livres, nós temos a escolha. Nós podemos pecar, mas não devemos. E nós podemos rejeitar o pecado e seguir uma vida com Cristo. Então nós somos libertos. Diferente de quem está no mundo e não consegue. Entende? E a gente vai trazendo esses clarezas ao nosso adolescente aos poucos, para que ele compreenda que ele é livre. Só que não é porque ele é livre que ele deve fazer tudo aquilo que ele quer fazer, entendeu? Porque vão ter consequências. E algumas consequências serão eternas. Se a gente for... Porque eu decidi agora viver no mundo, decidi voltar para o mundo. Se afastou de Cristo. Jesus volta hoje. E aí? Como é que fica? Há consequências. Serão consequências que podem ser eternas, consequências aqui na Terra também. Nós temos a liberdade em que Jesus confessou como salvos, mas o que nós vamos fazer é uma decisão nossa. Nós vamos decidir voltar ou vamos decidir continuar? E trazer as consequências sempre vai ser bom. Porque o nosso aluno, ele às vezes fica... Alguns talvez passaram pelo DEPIM, aprenderam sobre Jesus, aí cresceram na igreja, agora estão nos juvenis. E passou por muito conhecimento teórico, muitas vezes, mas e a prática? Trazer as consequências para o nosso aluno é uma forma de a gente chamar ele para a realidade, trazer a parte prática da palavra do Senhor. A Bíblia não é uma coletânea de histórias. Ela é um livro divinamente inspirado que traz a palavra de Deus e que nos orienta a como viver uma vida decente aqui, que em consequência vai nos ajudar a viver a vida com Cristo e no futuro, na vida eterna, estaremos com Ele, certo? E isso é prática, não é teoria, não é só chegar a ler a Bíblia e estou lendo, não é só ler por ler, é aplicável. E a santificação ela faz parte disso. No final das contas, tudo que a gente lê na Bíblia, ela nos faz ver uma vida com Cristo, se a gente praticar. E isso, santificação. De maneira geral, ver uma vida que a gente agrada ao Senhor. Se o seu aluno não conseguir entender o que é se separar do mundo, mas se ele consegue entender que é viver uma vida que agrada a Deus, e ele entende que o pecado não agrada, ele vai fazer escolhas em relação à santificação. E a gente vai orientando ele. Amém? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao Isso. contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Lá a mesma coisa, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz: Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. É porque, Milka, a verdade é que nós somos, você falou essa coisa aqui, a gente é livre, nós somos livres, mas quem nos libertou foi Cristo, né? Exato. Nós permanecemos livres porque o sangue dele, porque a graça dele nos redimiu. Porque Isso. todos os dias nós buscamos o quê? A santificação. É por isso Isso que mesmo. eu sou livre. Porque quem está no mundo, está preso ao mundo, ele ruma ao inferno. Ruma ao É, é inferno. isso É, mesmo. mas aí eu agora que sou liberto para quê? Para ser a liberdade em Cristo. Eu sou liberto para viver uma vida agora com Cristo. O pecado já não mais me segura, o fardo que havia em mim, Cristo tomou sobre si, lá no lenho, na cruz do Calvário, e agora eu sou liberto por essa graça.
E agora sim, agora eu sou livre, agora as lentes da minha visão foram limpas, purificadas, trocadas. O oftalmologista divino tirou, botou, agora eu vejo como as coisas são, né? E agora o crente deixa de ser aquela pessoa que pede ajuda e o crente passa a ser aquela pessoa que recebe as pessoas pedindo ajuda. Nós deixamos de ser presos e passamos a ser libertadores. Nós passamos a anunciar, como a alguém que foi perdoado de uma dívida e agora divulga a todos que existe alguém que pode nos perdoar, que é o nosso credor, que é o Senhor Jesus. A Ele todo o crédito, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, meus irmãos? Mamilca, alguma consideração para a gente terminar? Tanto pedagógica como também doutrinária, acerca da lição. Eu acho que essa lição é uma lição que traz um assunto muito importante, né? Seja para a criança, que a gente trata, lógico, com a linguagem, mas a gente explica a ela sobre santificação também, para o adolescente, para o adulto, mas passa por todas as idades, né? Quando a gente aceita Cristo, a gente sabe que é necessária a santificação, é necessário ensinar. E um ponto que eu quero deixar bem frisado é que a gente possa trazer isso da forma mais prática possível, que a gente consiga mostrar ao nosso aluno, com a ajuda do Espírito Santo, que é aplicável e que deve ser aplicado. Não é mais um ensino. Como o Renadinho começou o podcast falando, existem muitas religiões que trazem a questão de se abster, e para isso tem rituais, mantras, repetições, mas que com Cristo não é assim que funciona. É algo prático e que é necessário a gente ter as nossas atitudes. E não são atitudes de repetição ou de falas, não. São atitudes que refletem a mudança do Espírito Santo em nós. Então, que a gente possa trabalhar isso com o nosso adolescente e tentar trazer isso de forma prática. Quanto mais a gente mostrar a prática da palavra do Senhor, que isto deve ser vivido, mais eficaz será o nosso ensino. Porque a gente não pode correr no risco de deixar uma mensagem de que isso é apenas uma história ou apenas um livro com uma coletânea de ensinamentos e filosofias. Não, isso é a nossa regra de fé e prática. Existe um propósito para ela existir, que é nos guiar nos caminhos corretos do Senhor, e existe um motivo, porque existem consequências. E, meus irmãos, Jesus está voltando. Ele está às portas, como a gente costuma dizer, e ele E vai só voltar. vai ver ele e só o verá quem santo for. Exatamente. Então, assim, o que é que seu aluno vai escolher para ele? Né? Essa é a prática da história. O que é que ele vai escolher? A gente vai explicar sobre santificação, vamos falar de Cristo, e para ele se decidir o que é que ele quer, porque só tem dois caminhos. É. Né? Qual o caminho que ele quer? E se ele quer viver uma vida com Cristo, lá no céu, na eternidade, ele vai ter que tomar essa decisão aqui. E não é meia decisão, porque não existe meia decisão. Ou você toma a decisão, ou você não. E essa é a É. prática. Então, que a gente possa dizer isso para ele, frisar isso, e que venhamos também ser ajudadores dos nossos alunos, né? Eles não vão poder andar sozinhos, ninguém anda sozinho. A caminhada cristã é feita de forma coletiva, em unidade, que ele possa encontrar em você, professor, um apoio para a sua caminhada cristã. Então, espero que esse podcast edifique a sua vida, edifique o seu aluno, e que o Espírito Santo lhe ajude a falar aquilo que deve ser dito em sua sala de aula. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então esse foi mais um episódio do nosso EBD Ensina Podcast aqui na lição de juvenis. Muito obrigado a você que nos aguentou até agora. Espero que você tenha colhido informações, versículos, frases para você utilizar na sua aula. Que Deus abençoe e vamos buscar a santificação para um dia a gente poder ver o nosso Senhor, que sem isso não vale a pena, se só vale a pena ser crente se for para morar no céu, se for para encontrar com Jesus, não é não, Milka? Com Amém. certeza. Paz, Senhor, meus irmãos. A Amém. paz do Senhor.